Bem-vindo ao Menu Interior. Eu sou Germana Dorce. Eu sou Laura Raminelli e hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho, você tem, todos temos, que são as feridas emocionais. Uhum. Elas vêm das nossas infâncias, elas vêm de traumas, elas vêm de quando nós nascemos, é nossa percepção. Exato. As feridas, tá? Ela está muito presente nos nossos primeiros anos de vida, considerado ali os setênios. E o que são, assim, de forma bem simples? São memórias de dor negativas, vamos colocar assim, mas a gente vai aqui elaborar para você percebendo que não é tão ruim assim ter essas feridas. Por quê? Porque foi os recursos que nós conseguimos lá na infância lidar. Então, quando você tem ali uma memória que você não consegue lidar tão bem com ela, o seu sistema foi buscando recursos para lidar com aquilo. E hoje você traz isso provavelmente com uma percepção mais negativa. Porém, existe aí o outro lado, né? Que nem eu falo, muitas vezes, quando a gente está em dor, a gente tem o hábito de olhar muito para essa sombra. Mas toda ferida, ela também traz aí recursos para a gente lidar. Sem contar que as feridas, ela é o que vai formando muito da personalidade que hoje você conhece aí sendo você. E, e como ela foi criada, entre aspas, na infância, na pré-infância, enfim, você ainda estava no seio familiar, muitas vezes a gente põe a culpa nos pais. Só que, gente, vamos sair da casinha. Nada a ver com os pais. É a percepção daquele bebezinho, daquela criança, em função àquilo. Os pais estavam vivendo a vida deles e as dores deles, tá? Sim, sim. Tudo depende daquela coisa, não é o que aconteceu, mas como você lidou com o que aconteceu. E muitas vezes, quando a gente está ali nessa fase, nós não temos ainda estrutura, o nosso racional ele ainda está se desenvolvendo. Então, as percepções, ela acaba sendo um pouco aí bagunçadas, vamos colocar assim, mas isso faz com que você trabalhe ali suas emoções, sensações, e isso ative certas memórias, certos recursos para você lidar com o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, tá? Muitas vezes a mãe foi trabalhar e você pode entender aquilo como um abandono, porém não significa que a sua mãe te abandonou, mas você, criança, naquele momento, naquele período, você sentiu esse abandono. E às vezes você traz esse sentimento, essa sensação, essa ferida hoje em você, como se fosse uma falta aí, uma ausência, porém a mamãe estava ali presente. Só você não conseguia ali, não tinha ainda condições de lidar com aquele movimento que estava acontecendo. E quando vem o abandono, a gente, para sobreviver, para seguir a vida, a gente acaba nos tornando, como artifício, dependentes das coisas. Porque se eu dependo de um cigarro, de um álcool, ou até de um trabalho, tem muita gente que trabalha, para não se sentir abandonado. Então, como artifício, a gente se torna dependente de alguma coisa para não sentir essa sensação, essa percepção de abandono. Então, eu dependo daquilo, porque eu dependendo daquilo, aquilo está sempre comigo, sendo sempre comigo, eu não me sinto abandonado. Porque assim, tá? Ali no desenvolvimento da nossa infância, então do 0 aos 7 anos, existe todo um processo no nosso sistema nervoso. E de acordo com o que você vai passando por cada um desses processos, é onde ali vai acontecendo determinados acontecimentos que vai aí formatando essa ferida. Então, são 5 que a gente trabalha assim principais, que é a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça. Então, são períodos que você vivencia ali que essa ferida acaba sendo aí acionada em você. Então, na verdade, assim, todos nós temos as 5 feridas. Por quê? Porque você teve todo esse processo do seu sistema nervoso, a mielinização ali, todo o processo acontecendo. A diferença é o que aconteceu em cada um desse período e o que você precisou trabalhar, acionar ali
e isso vai determinar quais feridas você tem em maior quantidade ou menor. Então, assim, de 100%, aí você coloca ali, né, dividido, né, entre essas 5 feridas, porém, existe ali principalmente 2 que elas vão saltar mais. E isso vai reverberar aí até de forma física, né, que é o que faz os analistas corporais, que é ver esses seus traços de caráter, essas suas questões pelo corpo. Por quê? Porque o registro ele fica no nosso corpo também. E aí, como que a gente faz isso, tá? Nós fazemos isso através da radiestesia. Então, a gente pesquisa as suas feridas através da radiestesia para saber o quê? Quais feridas você traz. Então, dependendo das feridas, a gente vai saber ali o que você está lidando naquele momento e quais recursos, se você já está conseguindo lidar com elas, se você já percebeu os gatilhos que ela aciona, e aí a gente vai trazendo aí, fazendo esses mapeamentos para te auxiliar a lidar, a ver esses recursos que cada ferida pode trazer para sua vida. Então, eu vou dar o meu exemplo, né? Adoro, né, gente? Eu, por exemplo, eu sou a quarta, né? São 4 filhos, eu sou a caçulinha. E os meus irmãos, numa determinada hora, na escola, eles passaram por outro período de estudo. Então, eles estudavam de tarde junto comigo. Íamos os 4 para a escola. Gracinha, né? Aí, os 3 primeiros filhos, eu sou a única que não, passaram para o período da manhã. E eu fiquei sozinha em casa, porque eu só estudava à tarde. Então, eu ficava de manhã sozinha, porque eles iam para a escola, e à tarde eu ia para a escola, ia sozinha, porque eles vinham para casa. E eu, o que que aconteceu comigo? Me senti abandonada pelos meus irmãos. Eles não me abandonaram, eles só mudaram. Foi a escola que mudou o período de estudo deles. Mas eu, como irmãzinha ali, a caçulinha, me senti abandonada pelos irmãos. Então, é isso que a gente quer dizer. Antes de mais nada, não culpei ninguém. É uma percepção que eu tive e de uma situação até que fugiu o controle de qualquer um de nós, né? É que, assim, existem feridas que você consegue, assim, fica muito mais fácil você pontuar, né? Por exemplo, um acidente, às vezes um luto. Então, tem coisas que você fala, nossa, eu sei que aconteceu aquele luto e ali se formou ali uma ferida. Mas a maioria que a gente traz são de ações tão sutis que a gente não percebe. E aí, quando você tem essa ferida, ela também vai saltar na vida adulta, praticamente de forma mega sutil, porque você já está habituada a ela, ela está ali no seu inconsciente. Então, 5% você está consciente, 95% você está inconsciente. Até você ter a consciência dela e saber todo o movimento que ela faz, isso tem um processo para acontecer. Então, o quanto é sutil. E aí a Germana trouxe, eu quero trazer o meu também. Por quê? Eu também tenho a ferida de abandono. Né? Eu não fui criada com pai e mãe. Então, eu tenho essa ferida muito forte em mim. E aí, nas férias, o meu esposo, eu estava trabalhando em casa, e o meu esposo falou assim: Ó, vou deixar você aqui e vou sair com as meninas para te dar liberdade. Gente, quando ele bateu a porta, veio aquela coisa assim, e na hora, é que assim, como a gente já está acostumada, tal, na hora eu já sentia que era a minha ferida de abandono ali que acionou. Só que eu já estou habituada, então eu já sei, eu já consigo acolher tudo isso, né? Acolher essa minha criança e trabalhar isso. Mas às vezes são coisas muito sutis e a gente não percebe todo esse movimento das feridas acontecendo aí na nossa rotina. É isso, Lau. Você já trabalhada, terapeutizada, não colocou a culpa no teu marido que te abandonou. Você sentiu e percebeu que era uma coisa tua que você carregou e você conseguiu acolher e falar: calma, ninguém me abandonou e tá tudo certo. Mas o que nós estamos falando aqui com um monte de gente que talvez ainda saia, perceba o gatilho do abandono, mas não saiba de onde que vem, né? E não consegue acolher. E nós estamos aqui para isso. Qualquer coisa, coloca aqui nos comentários qual a ferida que você acha que está mais saltando aí para você. Sim, e uma coisa interessante de colocar, Jê, porque acontece muito, as pessoas confundem assim, às vezes, eu estou sendo rejeitada, num relacionamento, e a maioria das vezes ali está a ferida de abandono e não de rejeição. Então, existem aí, às vezes, né, detalhes que hoje em dia muito fala, né, eu fui rejeitada, eu sou rejeitada, mas às vezes a ferida que está saltando ali é de abandono.
Então, o quanto, né, a gente adentrar nesse mundo ajuda também a você ir tendo essas percepções. Para quê? Para saber como lidar. É que eu estou falando, porque aí você consegue trabalhar melhor com ela. Porque foi um recurso que você criou. Então, isso é muito forte em você. A partir do momento que você consegue trazer isso como uma força, você consegue ir transformando essas dores, que é o que a gente fala, né? Transformando nossas dores em forças. Isso. Quando você tem a ferida da rejeição, a sua arma para você lidar com a rejeição é você escapar da situação, sabe? Então, por exemplo, eu também me senti rejeitada, por quê? Porque eu era a quarta filha, e minha mãe tinha que dar atenção para quatro filhos, quando chegava em mim, ela já não estava cansada, ela já estava sem paciência. Então, eu me sentia rejeitada porque ela ficava lá com os irmãos mais velhos. Então, o que que acontecia? Antes de eu entrar nessa situação que eu me sentiria rejeitada, eu já saía, eu já não entrava. Então, por exemplo, eu namorava. Para eu não ser rejeitada pelo namorado, eu arranjava outro namorado antes dele me rejeitar. Então, eu terminava o namoro antes dele terminar comigo e já engatilhava outro, para não sentir a rejeição. Sim, a gente vai formando vários mecanismos, né, para poder lidar. E é que nem eu falei, e você fazia tudo isso sem perceber que era a sua ferida ali que estava conduzindo, né? Exatamente, Então, é. assim, E é muito profundo, né? Por isso que eu falo assim, é um trabalho da gente investigar realmente, saber ali qual ferida você traz, o que está saltando atualmente para você, né? Porque seus relacionamentos vão dizer muito sobre isso. E aí ir tratando. Para quê? Para você poder perceber como você lida disso de uma forma melhor. Porque isso é, vai trazer dores realmente. isso, desculpa, Lauana, lidar melhor no sentido, primeiro, de não colocar a culpa no outro, depois de saber acolher e perceber exatamente como a Lauana falou, que antes de você colocar a culpa no outro, achar que fizeram com você, você consegue lidar. Não, a coisa é minha, ok, entendo, sei da onde que vem, e isso dá uma acalmada, sabe? Tira a ansiedade, tira os medos, tira as inseguranças, e você se sente mais íntegro e mais verdadeiro com você mesmo. Sim, e sai do julgamento, né? Porque nem você falou de cobrar, às vezes, pai e mãe, que hoje em dia a gente está falando muito sobre isso, né? De olhar pai e mãe, e lembrando que, assim, a gente nasce onde a gente precisa ali para elaborar, para aprendizado, ali durante essa experiência. E aí veio agora, né, a lembrança da Lise, que escreveu, né, um dos livros das cinco feridas emocionais, que ela traz o exemplo de você estar com um machucado na mão e colocar uma luva. Então, às vezes, a pessoa que está chegando para você, ela não sabe que você está com aquela ferida, e às vezes ela está pegando na sua mão e está doendo. Mas por quê? Porque por Apertando. sintonia você trouxe, né, só que ela não sabe que ela está ali acionando essa ferida muitas vezes em você. Por quê? Porque por sintonia você vai buscar também nos seus relacionamentos aspectos que fazem parte dessa ferida, que você tem familiaridade com ela. Então, por isso que muitas Perfeito. vezes, né, a gente fala o match traumático, porque você vai se conectar com as pessoas aí de acordo com as suas feridas emocionais. Sim, e aí você olha para o espelho, que é muito difícil, porque você vê no outro a tua dor, e é muito difícil. Em vez de você assumir, você espelha e fala que é dele. Então, existe muito isso mesmo. Acontece muito, é aquela coisa, né? Que a gente fala muitas vezes, a gente está buscando o pai no nosso casamento. A gente está buscando, às vezes, o, o homem está buscando a mãe nessas relações. Então, o quanto você trabalhar isso vai fazer com que seu relacionamento atual seja até muito mais saudável. E aí vocês não vão se conectar por dor. E sim por amor. Gente, escreva aí, pergunte. A gente pode fazer uma radiestesia para descobrir qual que for a sua dor. Se você sentir que não consegue descobrir, estamos aqui para isso. Ou recomende nosso vídeo para alguém. Beijos, até a próxima. Até semana. Tchau.